Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática 6º ano ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 15 traz como objeto de conhecimento tabelas e gráficos, detalhamento, leitura das informações de tabelas ou gráfico, de colunas ou barras simples ou múltiplas, referentes às várias categorias e variáveis numéricas. Todos prontos? Vamos à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, como de praxe, vamos fazer aí a definição desse nosso objeto do conhecimento. Tabelas e gráficos. Gente, esse conteúdo faz parte, de um dos objetos de conhecimentos que apontam um grande índice, de deficiência. Então, ele é crítico não só no ensino fundamental, como também no ensino médio. Então, por isso, é necessário que a gente se apodere dessas habilidades, dessas competências, para que a gente possa, no futuro, desenvolver questões um tanto mais complexas dentro desse conteúdo que se chama tratamento da informação. Então tá, a definição, os gráficos e tabelas são representações visuais utilizadas para exibir dados, demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo: matemática, estatística, geografia, economia, história, língua portuguesa. Então, a aplicabilidade, desse conteúdo, desse objeto de conhecimento, ele é muito, muito vasto e é facilmente observado no nosso dia a dia, beleza? Muito bem, vamos agora para a definição aqui de tabelas. A tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre um determinado assunto. Esses dados podem ser do tipo qualitativo, relacionados a uma característica específica e atribuições, ou quantitativo, quando fazemos referência a valores numéricos. Então, quando falamos em valores numéricos, nós podemos estar falando sobre porcentagem, densidade demográfica em geografia, como vamos ver logo à frente. Pode ser também usado na biologia, quando se faz análise de genes. Então, sempre que houver referência de tabelas envolvendo números, certo? Valores numéricos, nós vamos estar falando de quantidade numérica, de números, tá? E aqui não, características são específicas e atribuições. São indicadores visuais que, no caso, vão ter características distintas. Olha aqui, um exemplo de tabela qualitativa, ou seja, de qualidade. Nós temos aqui alguns estados, ou seja, estados que são específicos, são características específicas de uma determinada região. Que região é essa? A região norte. Aqui, Muito bem. Aí temos aqui os estados na primeira coluna, olha só. É importante nós irmos nos identificando com os elementos que compõem, esse tipo de indicador visual. No caso aqui, estamos trabalhando com uma tabela. Na tabela, os elementos que vão fazer parte, vamos dizer assim, desse conjunto de informações, eles estão organizados em colunas que tem um posicionamento vertical, ok? E em linhas, onde fazemos as observações no sentido horizontal, correto? Então, toda vez que nós falarmos em colunas, prestem bem atenção nisso, pessoal. Estamos nos referindo a um posicionamento vertical, em pé. Quando estivermos falando de linhas, o posicionamento ele é horizontal, deitado, beleza? Então,
para facilitar aqui, às vezes, a identificação, a pessoa confunde linha com coluna. Então, ó, quando falar coluna, em pé. Quando falar linha, deitado, tá? Uma tática aí, como o pessoal chama de macete, para você conseguir distinguir o posicionamento das informações em relação à sua posição. Então temos aqui em ordem alfabética, né? Acre, a sigla AC e a sua capital, Rio Branco. Então observe que nós temos aqui 3 informações: o nome do estado, a sigla que o representa e a capital do mesmo. Em seguida, o Amapá, a sigla P e Macapá. Amazonas, sigla, capital, Manaus. Pará, sigla PA, capital, Belém. Rondônia, sigla RO, capital, Porto Velho. Roraima, sigla RR. Muita gente, pessoal, confunde, né, a sigla de Rondônia com Roraima e vice-versa. Então, lembrando, Rondônia, RO, né, fácil de identificar, RO. Roraima, RR, ó, RR, ok? E, por fim, o estado mais novo da região norte, né, após desmembrarmos Goiás, é o Tocantins, que tem a sigla TO e a sua capital, Palmas. Então observe que nesse tipo aqui de tabela qualitativa não há números indicadores numéricos. A próxima tabela temos a seguinte situação: é uma tabela quantitativa. Então você já vai associando quantidade associado a um valor numérico. No caso aqui temos a situação de 3 alunos em relação a 5 matérias, né? 5 componentes aqui. Então, ó, nós temos a aluna Ana, o aluno Bruno e a aluna Carla. E os seus desempenhos nessas matérias aqui, né? Observe que, quando se está fazendo uma comparação, vamos supor, vamos escolher aqui um aluno com o melhor desempenho, né? Pode ser levado a algumas características. Por exemplo, qual é o aluno com o melhor desempenho em matemática? É o Bruno. Então observe que há possibilidade de nós fazermos comparações, certo? Qual é o melhor aluno com desempenho em língua portuguesa? Ó, a Ana tem 8.2, o Bruno 5.5, Carla 7.9. E aqui, ó, o aluno com melhor desempenho é a Ana. Qual o aluno que teve o desempenho mais baixo em história? Ó, 7.5, 7.6, 7.2. Ó, observem que a Carla é a aluna com o desempenho mais baixo. E, né, podemos até assim observar aqui que também foi a única matéria que não teve nota acima de 8. Então, todas essas características, pessoal, nós temos que identificar aqui, ó. Quando fazemos análise por linha e por coluna. Aqui nós temos a coluna 1 de matemática. Outra análise: qual foi aqui a melhor nota de Ana? Qual foi o componente que Ana teve melhor desempenho? Eu estou fazendo uma análise horizontal, na linha. Então, nesse caso aqui, ó, ela teve o melhor desempenho nos componentes de língua portuguesa e ciência. Gente, é importantíssimo que tenhamos aqui essa identificação de dados, a observação e principalmente o quê? A análise. Então, ó, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Porém, vamos continuar aqui nos familiarizando com mais indicadores visuais. Me acompanhe. Próximo indicador visual que vamos ser apresentados: gráfico. Gente, existem diversos tipos de gráficos, né? Cada um com suas especificidades, tá? Mas primeiro vamos fazer a sua definição. Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usado para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Então, ó, quando você está querendo fazer uma análise rápida de um determinado fenômeno,
certo? O mais indicado é a utilização do gráfico. Aí, dependendo da natureza do fenômeno que você está fazendo a análise, o estudo, você vai utilizar um gráfico que seja mais apropriado para aquela situação em específico. Vejamos alguns tipos de gráficos aqui. Tipos de gráficos, gráficos de colunas. Então aqui, ó, ele vai trazer um título, certo? Aqui, ó. Qual é o título do gráfico? Evolução da densidade demográfica. Aí ele vai trazer aqui, ó, duas grandezas que serão comparadas ao longo do estudo. Olha só. Habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então são informações que nós estamos fazendo análise aqui neste eixo aqui vertical. E aqui vamos ter um outro eixo horizontal que vai falar aqui o que? Ele está te dando uma ideia do que? De tempo. Então ele está analisando aqui, ó, a quantidade de habitantes por metro quadrado, certo? Entre 1940 a 2010. Ou seja, essa análise está sendo feita dentro de uma escala, a cada 10 anos, ó. Então aqui é só um recorte do tipo de gráfico. Claro que ele vem com mais informações. No caso aqui, ó, no eixo horizontal, estamos vendo a variação, nesse caso, de anos em que houve censo demográfico de 1940 a 2010. E nesse caso aqui, em específico, né, nós estamos fazendo aqui uma análise de um levantamento estatístico com base científica, ó. A fonte que vai me dizer aqui a fidelidade dessas informações, né? A idoneidade, o quanto isso daqui é verdadeiro. Foi feito aonde? Por quem? Em que lugar? No IBGE, no Atlas Geográfico Escolar, na sua 7ª edição, no ano de 2016, na página 114. Ou seja, está aí, ó, com todas as informações necessárias, certo? Para que a gente possa aí fazer o estudo e dar veracidade à pesquisa feita. Então, olha só, o que é densidade demográfica aqui? Vamos entrar aqui um pouco em geografia. A densidade demográfica analisa aqui a quantidade de habitantes que existem por quilômetro quadrado. Olha só, aqui no caso eu não especifiquei o local, né? Se é a região norte, se é o estado do Amazonas, se é o Brasil, tá? Essa informação nós não temos aqui. Mas vamos admitir que tenha sido feito, né, no Brasil. Então, ó, em 1940, a densidade era o quê? Quantas pessoas tinham por quilômetro quadrado? Em 1940, 5. Em 1950, nós tínhamos um pouco mais de 5, ó. Pode ver como a coluna aqui, certo? Ela está passando da linha dos 5. Vamos analisar aqui, em 1990. Em 1990, era o quê? Um pouco mais do que 15 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2000, eram exatamente o quê? 20 habitantes por quilômetro quadrado. E em 2010, um pouco mais de 20 pessoas por quilômetro quadrado. Então a gente pode observar aqui, né, uma série de informações. Se nós pegarmos aqui, quantas pessoas por quilômetro quadrado aumentou de 1940 para 2000, né? Então em 2000 nós tínhamos quanto? 20. E em 1940, 5. Então aumentou quanto? 15 pessoas por quilômetro quadrado. A outra informação aqui, outro tipo de gráfico, é chamado de gráfico de barras. Nesse caso aqui, ó, nós temos no eixo aqui, ó, vertical, o que? A porcentagem da população, né, por tipo de grau de dificuldade e deficiência, né? Então, ó, nós temos aqui, ó, vários tipos de deficiência analisadas, né? Isso no Brasil 2010. A fonte também é do IBGE, no Censo Demográfico de 2010. Olha só, tem pessoas com dificuldade e deficiência visual, né?
Aqui, coordenação motora. Aqui, sentido de audição. Mental e intelectual. Então aqui, ó, nós temos as cores, né, que indicam o grau, né, e a porcentagem, né, da população que apresenta até mais de um tipo de dificuldade, ó, não consegue de modo algum, pouco mais do que 0%. O que diz o rosa? Grande dificuldade, ó, está entre 3% e 4%, né? Bem no meio, vamos supor que seja 3,5%, certo? E o laranjado indica o quê? A laranja indica o quê? Alguma dificuldade. O rosa, né, indica o quê, ó? Entre 0 e 2%, grande dificuldade. E aqui, né, mental e intelectual. Um pouco mais do que 1% apresenta esse tipo de dificuldade. Então são informações que no caso aqui, ó, nós podemos observar, certo? E tirar algumas informações, né? Qual a dificuldade, né, e deficiência, né? Qual delas apresenta o maior grau de alguma dificuldade? É o que? A visual. Por quê? É a que tem a área maior, né? E em seguida quem? A motora, né? Está quase parelha com a auditiva, né? Essa daqui. E assim podemos fazer aqui uma série de comparações e análise com relação ao gráfico, né? Cruzando essas informações. Esse outro gráfico também, pessoal, ele é muito utilizado. Ele é chamado de gráfico em pizza, também chamado de gráfico de setores. Então, olha aqui o nosso título, concluintes por área de conhecimento, certo? Olha só, temos aqui uma circunferência, né? E ela foi dividida aqui em graus em relação à porcentagem. Quando nós falamos em porcentagem, né? Estamos observando aqui, no caso, uma circunferência. Vocês terão a oportunidade na frente, né, ver que uma circunferência, ela possui o quê? 360 graus, que é uma volta completa. E essa circunferência foi dividida, né, em partes proporcionais, em termos de porcentagem, né, que corresponde ao quê? A ângulos proporcionais às porcentagens representadas. Então, ó, a gente pode, né, rotular os dados aqui, né, que ela vai ter esse formato aqui. Aí temos as cores para identificar cada área de conhecimento, ó. Qual é a região que apresenta a maior porcentagem? Ciências sociais, negócios e direito. Seguida de quem? Nós temos aqui a educação com 16,86% e assim sucessivamente, até chegar a menor região, né, que é a de agricultura e veterinária com 2,26%. Então, ó, observe que aqui, ó, a gente está usando uma escala aqui, ó, decrescente. O próximo gráfico que nós vamos ver aqui é o chamado gráfico de linhas. Né? Novamente vamos ter aqui uma observação no sentido aqui horizontal, né? No caso aqui, nós estamos fazendo uma análise do que? Da evolução do efetivo de bovinos em milhões de cabeças. Esse é o título. Então temos aqui, ó, o eixo vertical, neste caso, né, milhões aqui, representa 80 milhões, 70 milhões, 60 milhões e assim sucessivamente. Aí, nós temos o que? No eixo aqui horizontal, o tempo, a escala, né, em que foi feita essa análise aqui, ó, entre 1985 a 2017, sendo que esse estudo foi feito a cada o quê? 2 anos, ó, 85, 87, 89, 91, né? Pode-se dizer que esse estudo foi feito apenas em anos ímpares, a partir de 1985 até 2017, como diz aqui, ó, nessa observação aqui do lado. Beleza? Aí, pessoal, o que nós vamos analisar aqui? O progresso ou o desempenho, né, das nossas 5 regiões que contemplam aí o nosso país. Essa fonte foi tirada da onde? Também do IBGE.
produção de pecuária municipal em 2017. Então temos aqui, ó, nessa cor aqui, um tipo de um marrom, né? A região norte. Então a gente vai aqui, ó, vai procurar onde está. Aqui, ó, essa daqui, certo? Observem que ela tem aqui um desempenho. A gente pode observar que existem momentos ao longo desse estudo que as produções de determinadas regiões, elas, né, se cruzam, né? Significa que elas foram iguais. Por exemplo, se nós compararmos da região norte aqui, quais foram os períodos em que ela, né, foi igual com a da região sul? Ó, foi aqui, ó, mais ou menos entre 2001 e 2003, quando ela teve, né, a mesma produção comparada com a região sudeste, comparando com a região norte, aqui e aqui. Aqui a gente pode dizer que foi entre 2003 e 2005, e aqui está bem embaixo, né, 2009. Então, a gente pode fazer também essas análises aí, ó. Qual a região com melhor produção, né, durante o estudo feito? É essa daqui de cima, né? É a Nordeste, olha só. Então, dependendo do comando da questão que envolva tratamento da informação, você tem que fazer a análise em cima justamente da observação das informações que constam lá no teu gráfico. E temos esse gráfico aqui, ó, que é o chamado gráfico de áreas, que ele fala o quê? Total de domicílios não ocupados no Brasil. A fonte também é do IBGE de 2022. Olha só, região norte, domicílios vagos, 820.675. Aqueles que são usados ocasionalmente, 464.847. Total de domicílios, 1.285.522. Então a gente pode dizer aqui qual foi a região que, né, possui o maior número de domicílios não ocupados. Olha, nós temos aqui, ó, região norte com 1.200.000, que já é maior na região centro-oeste com 1.317.000, que é maior na região sul, que é de 2.537.713. O nordeste, ó, já pula para quanto total de domicílios não ocupados? 5.608.428. Porém, o sudeste é a região que possui o maior número de domicílios não ocupados, com mais de 7 milhões. Beleza? Então, ó, esse daqui também é um tipo de gráfico de áreas. Ele poderia, aqui nós estamos fazendo uma análise a nível nacional, mas ele poderia ser o quê? A nível estadual, a nível regional, poderia até ser a nível municipal, né? Pegar o município e fazer uma análise, né, de quantos domicílios. Então isso daqui é muito relativo, conforme o tipo de estudo que está sendo desenvolvido. Agora, vamos exercitar um pouco? Vamos lá. Temos um exemplo aqui, extraído do Enem, olha só. Os nossos alunos aqui, ensino tecnológico, né, mediado por tecnologia aqui do Amazonas, pega pesado. Olha só. Exemplo extraído do Enem de 2020, adaptado. Mostra o seguinte: o gráfico mostra as receitas e despesas de uma empresa nos meses de junho a novembro. Então nós temos um intervalo de tempo aqui, tá? Muito bem. Em um determinado ano. O resultado financeiro obtido pela diferença, né? O resultado financeiro é obtido, né, pela diferença entre receita e despesa, que pode ser positivo quando tem lucro ou negativo quando tem prejuízo. Então, pessoal, quando é que isso ocorre aí? Certo? Sempre vai ter prejuízo quando a tua receita, o que tu vende, é menor, né, do que tu gasta, do que a despesa. A receita é o que tu vende e despesa é o que tu gasta, né? Seja para pagamento de funcionários, né, de serviços, né, prestados como água, luz, internet, telefone e por aí vai. Então, olha só,
Quais foram os meses que essa empresa teve lucro? Aí temos as alternativas, né? Junho, setembro, agosto, novembro, setembro e outubro, julho, setembro e outubro. Pessoal, quando é que nós temos prejuízo? Quando tu gasta mais do que tu vende. O que nós vendemos aqui, ó, o que é que essa empresa vende aqui, ó, é o roxo aqui. E o que a gente gasta é o rosa. Ou bege. Muito bem. Então toda vez que o rosa for maior que o roxo, nós vamos ter prejuízo, que é justamente, né, o que nós não queremos. Nós queremos saber quando essa empresa teve o quê? Lucro. Então a gente tem que analisar quando a coluna roxa for maior que a rosa. Olha só, ela foi aqui, ó, em setembro quase que foi igual, né? Receita e despesa, mas nós tivemos o quê? 1.400 com 1.350. Aqui também, ó, nós tivemos um lucro considerável, certo? Então, quais foram os meses? Aí, ó, que tá. A gente fez a análise aqui, né, dos indicadores quantitativos visuais e agora vamos comparar com as nossas alternativas, né? Nós tivemos julho e setembro? Tivemos. Aí o cara pega, né, o distrator, ele tá agoniado para terminar a prova, porque ele tá cansado, né? Aí ele vê aqui, letra A, junho e setembro. Realmente houve lucro em junho e setembro, mas foram só esses 2 meses que houve lucro? Aí é que tá. Nós tivemos lucro também aonde? Em outubro. Então, ó, às vezes na ânsia de querer resolver a prova, tu vai lá e marca aqui a letra A. Aí você vai conferir o teu gabarito e viu que tu errou, porque tu estava com pressa, não prestou atenção, e a alternativa correta realmente aqui, ó, é a D, certo? Muito bem. Então temos aqui, né, a análise feita, né? Alternativa D, julho, setembro e outubro, que podem ser comparados aqui, né, com os nossos valores aqui que foram indicados, né? Foram destacados. Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, né? Essa veio do Fundeb, gestão de concursos, 2024, ó, do ano passado isso daí. O gráfico a seguir apresenta o número de produtos vendidos no mês de janeiro de 2023. É uma loja de roupas. Então tem aqui uma quantidade de roupas vendidas no mês de janeiro. Aí temos aqui os tipos de vestuário específico: blusas, saias, camisetas e vestidos. E aqui indica uma quantidade, certo? Então nós temos aqui, né? Blusas 30, saias 35, camisetas 25 e vestidos 15. Aí, pessoal, vem o comando da questão. Ó, com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que o número de blusas vendidas mais, né, o número de vestidos vendidos é igual a. Então eu quero saber o quantitativo de quê? De blusas e vestidos vendidos. Aí tem as alternativas, né? Letra A, letra B, 55, letra C, 60. Então eu vou ter que analisar só o quê? Blusas e vestidos. Correto? Tá aqui, ó, blusas e tá aqui o quê? Vestidos. Muito bem. Quantas blusas foram vendidas aqui? 30. E quantos vestidos foram vendidos aqui? 20. Então, ó, 20 mais 30, 50. Ou seja, a questão aqui correta, né, é a alternativa A. Pessoal, por incrível que pareça, né, vocês podem observar que esse conteúdo, né, esse objeto de conhecimento, ele não é difícil. O que precisa ser amadurecido e desenvolvido é a capacidade de interpretar e analisar a questão em função do comando da questão. Beleza? Reforçando. Geralmente, quando se trabalha com questões contextualizadas, o que é importante? Você fazer uma boa interpretação da questão e fazer um foco especial, dar um foco especial ao comando da questão, que é a pergunta, e comparar as alternativas de modo coerente para que você não caia no erro, no equívoco de marcar um distrator e marcar a questão errada. Beleza? Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.